Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E agora também nós apresentamos na TV e Rádio Max 90, o nosso encontro gostoso aqui. Vamos passar para vocês a mensagem que pode te ajudar. Sim, o que acontece comigo e com o outro nos auxilia, né, na nossa caminhada, né? E no vídeo passado nós estávamos falando com relação ao atendimento. Isso, quando você tem um comércio, né? E como você atende, né? Quando uma pessoa chega no seu comércio para você atender ela. A gente falou quando algumas pessoas querem atenção, né? Aí vem aquela dúvida, né? Quando o cliente entra, você não sabe se ele quer atenção ou ele quer ser atendido apenas. É muito difícil, porque o cliente entra e você tem que recepcionar, porém tem aqueles que preferem entrar de fininho, olhar e assim se interessar, pedir uma ajuda. Então, esse entendimento do outro tem que ser respeitado, né? Algumas pessoas preferem apenas circular pelos ambientes, né? Nós falamos a respeito disso no vídeo passado. E falamos também com relação às pessoas quererem carinho, né? Querer atenção. O mundo está tão complicado, está tão difícil, que o que a gente mais precisa é de uma atenção. As pessoas não estão tendo mais tempo de dar atenção. É tudo muito corrido, é tudo muito mecânico. As pessoas têm pressa. A ocupação dos afazeres, das contas para pagar, nos impede, nos distrai das coisas importantes da vida, de agradecer a Deus. Nós agradecemos tão rapidamente porque nós temos tanto compromisso. E é isso que acontece na nossa vida. Você levanta de manhã, já é atropelado, bombardeado por informações. Aí você sai correndo, atende um, atende outro, faz isso, faz aquilo e o dia passa. E a gente se distrai do essencial. Olha, esses dias atrás eu tinha e tenho motivos de sobra para ajoelhar. Para quem está acompanhando nosso canal sabe que nós íamos viajar dia 28. E também durante os vídeos eu falei que meu marido mudou de ideia. E vocês sabem para onde a gente ia? Não sei, vocês devem ter acompanhado o jornal que passou indo para Santa Catarina, que teve o deslizamento de terra que soterrou, né, carros e ônibus, né? Então, exatamente naquele dia, próximo daquele horário, a gente estaria passando naquela estrada. A minha mãe mandou mensagem quando aconteceu lá o ocorrido. A minha mãe falou: filha, vocês tiveram um livramento, porque era para vocês estarem passando naquele momento lá. Porque a ideia era a gente sair daqui na sexta, ficar o sábado e domingo em Curitiba, né? Na segunda-feira, que foi o ocorrido, nós estaríamos passando naquela estrada. Aí a minha mãe me disse: filha, agradeça a Deus pelo livramento. Sabe aquela euforia, eu vou e pronto, acabou? Então, aí de repente houve essa situação da desistência do meu marido. Eu poderia então querer ir viajar, insistir, brigar. Não, planejei tudo, a gente vai sim, pronto, acabou. E aí começam as intrigas por conta da falta de entendimento de alguma circunstância que Deus está te livrando, e às vezes um das pessoas não percebe isso e cria-se a euforia e vão. E aí poderia ter acontecido isso comigo e com meu marido. A minha mãe até agora não acredita no que aconteceu lá. Até eu não acredito.
realmente estava tudo certo para a gente ir viajar. Às vezes a gente fica aborrecido quando não pode fazer alguma coisa. A gente fica revoltado. E Deus está cuidando da gente e a gente não percebe. Então, o que mais importa é a nossa vida. E a gente se distrai com as coisas do nosso dia a dia. A falta de agradecimento, de ser grato. E o que te eleva, o que te faz melhor em todos os aspectos, tanto financeiro como afetivo, parte do princípio de ser grato. O ser grato por tudo. Deus nos abençoa pela gratidão que nós temos por tudo ao nosso redor. E por essa circunstância que, graças a Deus, Deus nos livrou, né? Colocou em nós uma preocupação em ficar aqui e não ir do nada, que foi uma decisão do nada, que eu respeitei. Nós temos que refletir. Se uma das pessoas do grupo não quer ir, a gente tem que respeitar. A gente tem que entender que talvez algum sentido tem nisso. Gente, nós realmente não sabemos o que e como e quando isso tudo vem acontecer na nossa vida. Mas há sempre um sinalzinho de um alerta piscando que a gente está tão ocupado que a gente não vê. A gente tem que começar a prestar mais atenção nas coisas. Prestar mais atenção no de repente. Deus cuida, Deus livra. Mas a gente tem que prestar mais atenção. Então tenho que ser grata, tenho que dizer, tenho que fazer, tenho que dizer a todos o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele nos cuida todos os dias. Não podemos deixar. Eu recebi uma visita aqui no rancho. Ele me disse assim: eu não consigo ir na igreja todos os dias ou nos finais de semana, mas todos os dias eu me ajoelho no chão de manhã. Me ajoelho e fico ali uns 10 a 15 minutos conversando com Deus. E você? Quantos minutos do seu dia você tira para fazer isso? Para falar com Deus? Você não pode deixar para amanhã. Fala com Deus a cada minuto da sua vida. Sabe aquele momento que você está assim, parado, olhando para o tempo? Então, aproveita e fala com Deus. Fala diretamente com Deus. Ele está te ouvindo. Deus precisa mais de diálogo com Ele. Se você ficar focado apenas nas orações, Deus já conhece as orações. Deus conhece o seu coração. Não estou dizendo que você não deve fazer as orações. Estou dizendo que você também tem que dialogar com Deus. Tem que expor a Ele como um amigo, como um pai, e é um pai. Tudo coloque a Ele, coloque nele, expõe a Ele a situação que você está vivendo. Abra seu coração e deixe que Deus cuide de você, que te ampare, que te proteja, que te guie. E assim, quando de repente você receber essa bênção que eu recebi, ficar maravilhado a cada minuto em dizer quanto Deus é bom e maravilhoso. E às vezes a gente se pega desacreditando do nosso futuro. Quem confia em Deus, quem crê nele, não se desespera, porque confia em Deus.
Pensem sobre isso. Pensem o quanto é importante você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Sabe aquelas preocupações do dia a dia? Elas se tornam leve quando você de repente está passando por um momento difícil. Se tranque no quarto, ajoelhe no chão e comece a falar com Deus. Fala: Deus, é o seguinte, eu preciso de ajuda. Eu preciso do seu colo. Senhor, me orienta. Senhor, me abraça. Senhor, me dá um fôlego novo para a minha vida. Eu confio em Ti. Aí você levanta restaurado e encara as coisas. Comece a fazer isso para vocês verem. Hoje eu recebi uma mensagem de uma moça que ela está morando fora do Brasil. E ela me passou que ela vai na igreja, né? É uma igreja que tem lá, que vai as pessoas brasileiras, né? Para essa igreja, a maioria são jovens. E ela me passou com relação à solidão de morar fora do Brasil, né? A gente conversou bastante hoje. E isso foi bom, porque eu comecei a entender que aqui nós somos mais unidos, porque nós estamos em família. Nós falamos a mesma língua. Imagina vocês ir para fora do país, as dificuldades que encara, né? Não é nada fácil. Ir para fora do país é difícil. Eu me lembrei de uma coisa muito engraçada, vou contar para vocês. Nós montamos a loja uma vez na frente da loja de um amigo do meu marido. E ele era todo ostentador, né? Eu morei no Japão e não sei o que, tá? Aí ele chegou lá dentro da loja, gente, começou a falar em japonês pro meu marido. E, claro, né, a gente não entendeu nada. É isso que é duro, né? Você fica ouvindo e não entende nada. Aí eu percebi que ele tava, tipo, fazendo uma graça de... uma brincadeira meio... tipo, parecia que ele tava meio que... Vamos supor assim, eu tô te xingando e você não sabe que eu tô te xingando? Aí eu percebi isso no olhar, no jeito dele. Vai vendo. E eu só escutando, né? É tipo assim, eu escutando. Aí ele começou, olhou pra mim e começou a falar em japonês pra mim também. Aí eu falei, sabe de uma coisa? E você é um unco. Aí ele, nossa, por que você falou isso pra mim? Que isso, Anísia? Não tem cabimento você falar que eu sou isso. Ué, mas você deve estar falando um monte de bobageira pro meu marido, então. Você deve estar falando isso, né? Gente, o meu marido falou, mas o que está acontecendo? Por que isso? Aí o rapaz falou assim, porque ela falou uma coisa que não deveria falar. Aí meu marido falou, o que você falou para ele? Você fala em japonês? Eu falei, eu falo japonês. Unkon, para quem não sabe, é cocô em japonês. Quer dizer, eu não sei se a pronúncia é essa, né? Enfim, claro que eu também brinquei com ele, né? Jamais ia chamar ele disso, né? Mas era só para ele saber que eu sabia falar japonês. Gente, depois foi só uma risada só, né? Imaginem vocês. Assim, o que a gente tem que entender é que algumas palavras a gente tem que aprender mesmo, né? Até mesmo para, tipo, se defender. A necessidade da gente se preparar para ir para alguns lugares é fundamental. Eu estava falando isso com ela. Poucas palavras ela fala, mas ela já sabe que isso, o tanto que ajuda, né? E eu só sabia falar isso em japonês. Uma coisa é certa, quando chegasse lá no Japão, né? Sobre isso eu não iria me apurar, porque todo mundo saberia o que é.
Agora me fala, da onde eu tirei essa palavra? Eu trabalhei numa casa de japonês e eu cuidava de uma menininha que ela ia no banheiro e ela ficava gritando, né? Ela falava que terminou, então ela falava isso, né? Né? Ou quando ela queria ir pro banheiro, ela falava isso e saía correndo. Então é a única palavra que eu aprendi. Mas aquela situação que eu me vi ali com aquela pessoa falando, foi o único jeito que eu, dei um tapa, né? Então, coisas que acontecem na nossa vida pode não fazer sentido, né? Mas no futuro acaba te salvando de algumas circunstâncias que podem te acontecer. Então, nada na vida é perdido, né? Nada na vida. É igual eu estava falando. Às vezes acontece algo que a gente não aceita. Não fui viajar, não deu para ir viajar, vem as lamentações. E daí também vem a questão. Se você entende que algo que te aconteceu é para o seu bem, ou lá na frente você vai saber por que aconteceu isso com você e por que isso vai te servir. É o que eu falei. Eu só sabia falar uma palavra em japonês. E eu tinha raiva quando acontecia o fato de que eu tinha que ir lá para cuidar dela no banheiro, eu tinha que largar tudo e sair correndo. Entendem isso? E hoje, e naquele momento que aconteceu isso, me serviu. Era uma situação que eu não gostava e que depois veio a me servir. Outra situação que aconteceu recentemente comigo, inclusive hoje, é que nós estamos 2 meses sem sem água na nossa loja. No meu canal eu já contei, né, os fatos que envolveram essa situação. Que o cavalete estava na propriedade de outra pessoa e com a questão da herança, eu fiquei sem água. Tá vendo? 2 meses. E eu estava com a santa paciência de esperar e hoje eu acabei ficando nervosa por conta disso. Enfim, graças a Deus, parece que daqui 5 a 6 dias vamos ter água na loja. Imaginem vocês terem que sair da loja para ir pegar água no vizinho. Nós devemos agradecer a Deus por poder ir ali no vizinho pegar água. Eu falo assim na loja. Mas para mim, que vou lá, faço alguma coisa e já saio, é fácil, né? Difícil é para eles que ficam lá todos os dias tendo que pegar água emprestada do vizinho. E a parte pior é o banheiro, com relação a isso que a gente está falando. Essa é a parte pior. Mas parece que houve um entendimento, então eu estou mais tranquila agora. Acho que vai se resolver. Vamos aguardar, né? Porque não é eles, né, que tem que andar 2 quadras para ir no banheiro. Pois é. As pessoas precisam entender mais as necessidades do outro. A empresa na qual é responsável por certas coisas, elas têm que ser mais ágil para não prejudicar as pessoas. É igual eu falo, atender bem, né? Porque é muito fácil vender o produto. Até parece fácil, mas atender bem para vender e ser lembrado é outro assunto. Fiquem com Deus, até amanhã.